tarde é o seu lugar. Boa tarde, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa tarde. Já sabe que temos um e-mail para o qual pode e deve enviar as suas sugestões, as suas histórias também, a nossa tarde@rtp.pt e enfim, já sabe aquilo que pode e deve fazer caso queira ver a sua história aqui neste sofá para poder inspirar outras pessoas. Também vamos nesta parte ver a mudança de visual das três senhoras que estavam ali no público e que a Alexandra Simões de Carvalho literalmente de mão dada levou para dentro. Acho que foram mudar a make-up, acho que foram mudar o cabelo, acho que foram mudar a roupa, eu não sei de nada, mas no final vamos ver como é que podemos com alguns detalhes mudar de facto a nossa imagem de acordo com as tendências da estação. Mas a minha próxima convidada já aqui está sentada, chama-se Isabel de Paula. Quando olhar para ela não vai acreditar, garanto-lhe, que sofreu de bullying na infância por ser gordinha. Acabou por largar a sua terra natal, atravessou o Atlântico sozinha e decidiu fazer uma viagem a Portugal. Hoje é uma mulher de sucesso e mudou em tudo a sua maneira de estar na vida. Um grande aplauso para a Isabel. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Minha querida Isabel, quando eu dizia que nunca se imaginaria, olhando para si, que foi vítima de bullying por ser gordinha, porque de facto hoje em dia estou a olhar para uma mulher muito bonita, muito elegante e de bem consigo mesma. Mas nem sempre foi assim. Como é que foi a sua infância no Rio de Janeiro? A minha infância, muito obrigada pelo convite, eu fiquei super contente. Obrigada. Antes eu ficava com vergonha, só vou dar um pequeno parecer que eu estou nervosa, pode não parecer, mas estou. Sim. Porque antes... Ai, calma. Calma, Isabel, vai correr tudo bem. Estamos só a conversar. Eu quero agradecer a oportunidade porque... E eu só aceitei falar disso agora porque antes eu tinha vergonha. Tinha. Vergonha por ter sido demasiado gordinha, demasiado por ter sofrido, porque normalmente quando nós sofremos muito, nós ficamos com vergonha porque achamos que nós é que somos culpados das agressões verbais ou físicas que nós venhamos a sofrer. E agora, tão pouco tempo, eu disse, não, chega, porque tantas pessoas chegam perto de mim com esse mesmo problema, eu disse, caramba, se eu sou, quando eu estou dentro do meu gabinete, consigo ser exemplo, porque quando elas vêm dizer, isso é grave, me acontece, eu, não, mas olha, já me aconteceu isto, faça assim, faça assado, e as pessoas mudam e falam, Isabel, você é uma inspiração para mim, eu, então por que não inspirar outras pessoas? E é por isso que está aqui hoje, Isabel, porque pelo facto de estar a falar para milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo, vai com certeza inspirá-las também, porque há um dado ligado à comida que muitas vezes não se fala, que é a fome emocional. Pois é. E quando falta às crianças, principalmente, um certo colo, um certo acompanhamento, muitas vezes refugiam-se na comida e depois é um círculo vicioso e aquilo vai para ali fora. No seu caso também foi um bocadinho assim? Também foi assim. Porque eu nasci muito branquinha, numa família todo mundo chocolatinho, que eu adoro, né? Eu queria ser morena como toda a gente. Mas não era. Mas não, era branquinha. E então isso já fazia com que eu própria não me sentisse assim... Igual. Depois, quando fui para a escola, que foi na altura da primária, Sim. foi onde eu comecei a sofrer muito bullying, porque todo mundo na minha escola era todo mundo muito moreninho e eu era a branquinha. Ok. Pronto. Tudo começou logo pela cor Já da pele. começou pela cor da pele. E aí foi sucessivamente. E então eu chegava em casa e ao invés de... Porque normalmente há uma diferença entre a fome e a vontade de comer. Isso. A fome é aquela que, de X em X hora, fisiologicamente, o nosso corpo pede a comida, aquele alimento. Sim. A fome emocional é aquela que você sente tristeza ou sente uma angústia. Que é compulsão para a despensa. É isso mesmo. E aí você come tudo, desde comer açúcar, que era o que eu fazia, porque não havia muitos doces, assim, tipo doces feitos, né, pelos nossos pais. E então eu pegava o próprio açúcar e comia. E então comia açúcar às colheres? Às colheres, escondido da minha mãe. E então comecei a engordar. E engordar, assim, desalmadamente. Eu cheguei a pesar 89 quilos entre os meus 9 e os 25 anos. 89 quilos. Não fiz cirurgia nenhuma, quero já deixar bem claro. Exatamente. Aliás, quando perceberem o que é que a Isabel faz da vida, vai perceber que é possível chegar lá. Mas com 89 quilos, as agressões, primeiro verbais e depois físicas, eram muitas. E muitas. E desde sempre. Porque o mais interessante é que o agressor, seja ele verbal, e as crianças às vezes conseguem ser muito más umas para as outras. Sim, são cruéis. E depois querem tanto pertencer a um grupo que a outra pessoa pode nem querer fazer parte, mas não agredir a outra pessoa verbalmente ou fisicamente, mas
por causa de quem está ao lado, por querer se... Juntam-se em grupos também. Juntam-se em grupo. E aí é que fica a agressão física, porque aí depois deixa de ser uma agressão verbal de uma única pessoa para ser física de outra maneira. Chamavam-lhe o quê? Hoje eu posso falar disso e não choro. Força. Chamavam-me de baleia assassina, de Free Willy, de lontra, de tudo quanto é nomes, assim, mesmo muito... E chegaram a pôr-lhe mel na cara? Puseram, por exemplo, já aconteceu, eu era ainda muito pequena, nessa altura eu tinha mais ou menos 11 anos. Entre os 10 e 11 anos. Me amarravam nós tínhamos uma árvore no nosso recreio e eles amarravam, porque já não era uma. E não eram só rapazes, também eram raparigas, percebe? Porque eram todas bonitas. A minha turma, todo mundo era bonito, sabe? Todo mundo era magrinho, todo... E então o patinho feio ali sempre foi a Isabel, entende? E cantavam músicas com meu nome, Isabel, Isabel, acabou o papel, limpa com o jornal, esses tipos de coisa. E eu, no princípio, só chorava. E aí é que está o mal. Porque quando você abaixa a cabeça, você só está dizendo ao agressor, olha, pode fazer mais. Entende? E isso fez com que eu deixasse os meus colegas da mesma idade que eu fazerem isso comigo. E falava com os professores e eles não acreditavam? Não, porque depois me colocavam de castigo e aí depois eu consegui descobrir que se eu ficasse de castigo, não fosse por recreio, eu me livrava deles me baterem. Até era bom estar de castigo. Exatamente. Mas as agressões físicas começaram desde me colocar num barril, sabe aqueles barris assim muito altos, Madeira. azuis? Não, azuis. Ai, azuis, sim, Sabe, que é uns porque normalmente tem água. Exatamente. Eles me colocavam lá dentro, me deixavam e depois eu ficava de castigo, porque a professora achava que eu tinha saído da escola e eu estava dentro d'água, porque eu não conseguia sair lá de dentro. Outras vezes colocavam no barril e depois me enrolavam de uma ponta até a outra, porque depois, imagina, toda a gente a empurrar aquilo, desde me amarrarem, desde ficarem com a minha merenda, desde me colocarem pimenta na boca, sabe? Falou com os seus pais? Eu falava, só que os meus pais diziam assim, pronto, naquela altura, eles me educaram da maneira que eles também conseguiam, tinham formação para, entende? Sim. Portanto, brigavam comigo porque achavam que eu era muito frágilzinha, que eu não devia chorar, que eu devia ripostar de alguma maneira, não é agredir os meus colegas, não era isto. E aí depois começava as mães desses próprios colegas brigarem comigo porque achavam que eu estava a falar mal para a direção de que estava os a falar mal filhos dos seus dela... filhos. Sim, e então eu passei a ser a pessoa mais que ainda agredida fisicamente, era verbalmente pelos pais. Pais nunca me chegaram a me bater, já disse isso outras vezes. Pais nunca, mas os seus filhos parecia até que eram instruídos para poder fazer esse tipo de maldade. E acontecia também, por exemplo, alguém usava óculos e depois começavam a fazer maldade e eu me sentia na obrigação de ajudar essa outra pessoa e aí eu apanhava no lugar dela. Entende? Porque eu sou uma pessoa, acho que desde sempre, que nunca quis que ninguém sofresse por nada. Sim. Então, Mas isso é impossível, não é? eu sei, mas Sempre que podia defender alguém, defendia. porque já estava habituada a sofrer. E apanhar mais um estalo era muito pouco para aquilo que eu já tinha apanhado, não é? É isso mesmo. Esse terror durou durante quanto tempo? Até os meus, assim, na escola, até os meus 18. 18 anos. 17, até os 17. Posso usar som? Isto está aqui mesmo para isso. Sabe que eu também sou muito sensível, então eu acho que este programa não se faz nem sem microfones, nem sem clinetes, ou sem papéis. Isto durou até aos seus 18 anos, porque apesar de saber que tudo o que lhe estava a acontecer tinha a ver com o facto de ser mais gordinha do que as pessoas da sua idade, quando chegava à casa depois destes dias terríveis, o que fazia era comer. Era comer muito. E então eu chegava... Hoje eu tenho noção fisiologicamente como que funciona, mas eu cheguei a engordar, por exemplo, em uma semana, 3, 4 quilos. Por quê? A compulsão é tanta de comer, 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 comer. Depois minha mãe dizia, minha filha, você vai ter lombriga na barriga, uma barriga enorme. Mas não, já era mesmo gordura. E aí começa aquela dor, que é a dor de nós próprios não gostarmos de nós. Principalmente porque depois entra-se na adolescência, não é? Exatamente. E aí depois, eu, ao invés de... Eu ficava doida e chegava à escola, porque sofrer na escola ainda ia ser muito menos. Está a passar uma foto minha horrível. E eu ainda apaguei não muitas. anoto, não, mas eu aqui não eu apaguei anoto até assim. todas. Aqui mas só ainda vejo umas conseguiram grandes arranjar fechas. uma. Sim, uma ou outra.
Mas estava a dizer que passou pela adolescência e essa fase foi muito difícil porque deixou de gostar de si. Olhava-se ao espelho e não gostava do que via. Exatamente. E então, na brincadeira, eu até falo isso com a minha filha hoje. Filha, o meu primeiro beijinho foi só aos 19, mesmo assim foi a pagar R$1. Tem que pagar para poder dar um beijinho. Mas aos 19 já ter sido em Portugal. Há um salto enorme na sua vida. Porque esta conversa que nós estamos a ter aqui é o reflexo de tantas outras crianças, jovens e adultos que ainda hoje se escondem na comida e que têm vidas verdadeiramente terríveis dentro dos seus corações. Foram vítimas de bullying, que não se sentem bem consigo mesmas e que esta é a prova de que é possível mudar. Essencialmente, quando se acredita e se quer mudar, é possível mudar. Aos 18 anos, disse que se ia embora para um sítio onde ninguém a conhecesse, mas que se falasse português. Sim. Quis fazer isto com o apoio da minha irmã, que é assim minha alma gêmea, sabe? E por ela é que eu hoje estou viva, por ela é que eu sempre fiz tudo. Porque no Brasil teve muitas vezes vontade de pôr fim à sua vida. Sim, porque a gente sofre tanto na nossa alma quando não somos aceitos por alguém que a gente não quer mais viver. Porque a gente pensa que a dor, que se a gente for embora, nós vamos ter paz, sabe? E aos 18 anos eu disse à minha irmã, mana, ou eu vou me embora daqui, ou então eu vou me embora daqui, ou de uma maneira ou de outra. Porque eu quero ir para um lugar onde as pessoas gostem de mim. Onde eu quero que eu, sem ser você, outras pessoas gostem de mim. Sim. E me trate como gente. Desculpa. Não faz mal. Que me trate como gente, que me respeita, que tenha orgulho da pessoa que eu sou, mas que ninguém me vê ainda, que nem eu própria me vejo. Essas foram as minhas palavras, sabe? E só que eu não sabia falar inglês, tinha que ir para um lugar onde eu pudesse falar o português. E foi aonde a senhora da agência disse assim, olha, Portugal. Eu, tá bem, fala português, não é ela? Claro, né? Em Portugal fico descansada. É lá que eu vou. E foi assim. E foi assim. Eu comprei minha passagem de manhã, no dia seguinte eu estava viajando. Despedi da minha família inteira, sem ninguém saber que eu ia me embora. Como assim? Dei beijinho na minha mãe, abracei minha mãe, despedi de toda a gente que eu gostava, mas que de alguma forma também gostavam de outra maneira. Percebe? E então, despedi-me de toda a gente. Minha irmã foi a única pessoa que soube nos primeiros 6 meses que eu estava fora. Então, e quando começaram a dar por sua falta nessa noite? Minha irmã disse, olha, ela foi embora. Tá bem de saúde, tá bem de vida. Eu falava com a minha irmã todos os dias. Cheguei aqui, eu fiz logo 19. Eu cheguei aqui em junho, eu tinha feito 19 em janeiro. Fui morar na estrada de Monserrate, em Sintra, longe pra caramba, porque eu não conhecia nada, então... Mas como é que foi lá parar? Então, porque na senhora da agência... Apanhou um avião, no dia seguinte de manhã não se despediu de ninguém, só a sua irmã que sabia que tinha vindo para Portugal. Aterra em Lisboa, com 19 anos, e... Aí é que tá. Quando alguém dá desculpa, e agora vamos entrar, Isabel de Paula, dos Vamos 23 anos daqui. Sim. Quando você quer uma coisa, eu acho que tudo é aquilo que a filosofia de vida que eu partilho, que é aquilo que eu falo para minha filha, sabe? Quando você quer uma coisa, você tem que ir em frente. Vai haver um monte de obstáculos à sua frente. Vão haver distrações para você poder fugir daquilo que você quer. Mas se você determinar, não vai ser medo, sabe? E ficar em cima de muro não vai te levar a lado nenhum. Porque eu poderia ter ficado no Brasil, ficava com medo, ficava com pena de mim própria. Ou então lutaria por alguma coisa que eu achava que podia ser melhor do que aquilo que eu estava vivendo. E eu nem sabia que mundo era este. Mas, sabe, quando você enche de coragem... E vai? E vai. E também tem 19 anos, ajuda. Ajuda. Agora, cheguei aqui, não conhecia nada, não conhecia ninguém, só sabia que falavam português de Portugal e tudo muito fechadinho e eu não sabia falar nada. Exatamente. E depois? O que é que começou? Qual foi o seu primeiro trabalho? Foi lá no Hospital Particular de Lisboa. Eu fui arranjar unhas, pés e mãos em Cascais, no Manuel e Mariana, que é ali mesmo no centro de Cascais. Sim. Acho que eles ainda existem hoje ainda, porque eu falo com eles, mas nunca me lembrei de perguntar se o salão ainda está aberto. Depois, fui trabalhar no Hospital Particular de Lisboa e foi aonde eu realmente fiquei a trabalhar. Comecei para trabalhar como assistente de consultório e fiquei até o fim, até dia 31 de outubro de 2009. E
Até então, entrei, já cheguei a fazer limpeza, fiquei só num dia na limpeza, porque eu acho que eu não era boa na limpeza, não. Então, É melhor, já passei para na parte estética. Exatamente. E então comecei a trabalhar na recepção e sempre com muita vontade de crescer. O que eu tinha que fazer? Ocupar a minha cabeça ao máximo possível, porque todo mundo me tratava bem e eu não estava habituada a me tratarem tão bem. E ao mesmo tempo sentia muita saudade. Sabe que nós, seres humanos, nós adaptamos tanto que nós adaptamos até mesmo e acostumamos até mesmo ser maltratados. Até ser maltratado faz-nos falta. Tinha saudades do Brasil. Tinha saudades do Brasil, então eu tinha que me ocupar o mais possível. Então eu trabalhava em 2 setores e ainda trabalhava numa ótica que, por incrível que pareça, 23 anos depois eu abri a minha clínica em frente a eles, que é o Optocentro. Exatamente. Fui trabalhar como assistente de consultório. Disse, doutor, não é o dinheiro, mas eu preciso trabalhar muito. Então, fiquei no setor de oftalmologia, aprendi tudo que eu podia e arranjava as unhas das minhas colegas nos intervalos. E depois comecei a ver o quê? Os pós-operatórios. Via aquelas pessoas acamadas e então o que eu fazia? Eu ia para o 6º piso, começava a fazer festinha nelas, amassajava as pernocas e depois falava com os médicos, olha, mas por que essa cliente está assim? Por que está amputada? Por que está desta maneira? E eles me explicavam, olha, Isabel, isso é uma atrofia muscular, é uma atrofia a nível cutâneo, ou então, olha, aqui o que faz foi que o sistema linfático foi parado nesse membro. Temos E que começou fazer... a interessar-se muito por essa área. E eu pensei, caramba, é isso que eu vou fazer. Fiz um curso de drenagem linfática em pré e pós-operatório. Demorou 1 ano e tal, mas já eu fazendo o curso, eu já ia trabalhando de graça para poder aprender. E foi uma escola, que foi o Hospital Particular de Lisboa, para mim, foi uma bênção na minha vida. Desde os colegas de trabalho. Não vou dizer que foi um mar de rosa, não foi, porque o bullying já era de outra maneira, mas todo o bullying ali era nada comparado com o que tinha sido. Mas e e como é que estava o seu corpo nessa altura e a Muito sua autoestima? gordinha. Continuava muito gordinha? Muito. Quando é que começou a perder peso? Eu comecei a perder peso aos 29. Foi depois da minha filha. Eu casei-me, entretanto. Casou-se quando? Eu casei-me com 21 anos. Casou-se com 21? 21. Depois tive a minha filha aos 27. Certo. E depois pronto, né? Divorciamos, eu tinha 30 porque nós ficamos casados 12 anos, mais ou menos. Portanto, a minha filha tinha 6 aninhos na altura quando eu separei-me. Portanto, nesta fase estava tudo ótimo, mas aos 36 anos tem um AVC. Mesmo. Quando parecia que estava tudo encaminhado. Aí vem um choque, porque é o estresse. O estresse é aquela parte que dá um piripaque no nosso cérebro, que é ou você vai ou você fica. E foi aí a segunda oportunidade de vida que eu tive. Uma foi vir do Brasil para cá e a outra foi, Isabel, escolhe o que você quer fazer da vida, sabe? E então, minha filosofia de vida desde então é dar aquilo que eu nem mesmo eu tive, que é amor, que é abraçar, que é dar carinho, que é dar atenção, que é amar as pessoas do jeito que elas são, independente daquilo que elas tenham. E daí, sabe, aos meus 36 anos, decidi que a minha vida seria partilhar amor, não trabalhar pelo dinheiro, mas trabalhar pelo bem-estar da outra pessoa, de qualquer uma delas. E foi aí que surgiu o patrimônio, porque nós, seres humanos, somos o patrimônio mais valioso que nós temos. Não valorizamos casas, carros, dinheiro na conta, isso são bens materiais. Porque quando nós vamos embora, o patrimônio que nós vemos aqui vai junto conosco, que é só o nosso corpo. Ninguém fica de rastros porque perde um carro. Não. As pessoas ficam de rastros porque perdem pessoas queridas e se perdem a si mesmas. Quando aos 36 anos, nesta viagem cronológica que estamos aqui a fazer pela sua vida, já é casada, já é divorciada, mas trabalha muito e continua a trabalhar muito, e nessa altura depois tem um AVC e muda radicalmente, perguntar-se as pessoas lá em casa que estão a ver o programa agora, esta mulher nesta altura já era magra e as coisas começaram a mudar como? Aí é que Porque há pessoas que procuram toda a vida perder 5 quilos e a cabeça aquilo não conseguem. Tudo nosso está primeiro na cabeça. Nós não podemos querer chegar na montanha se não prepararmos psicologicamente que a gente vai ter que fazer uma caminhada para lá chegar. E quando chegarmos lá no topo da montanha, temos que já estar preparado do que vai fazer a seguir. A minha vida tem sempre um a seguir. Porque se você tiver um princípio e um fim,
você morre quando chegar lá em cima, então você tem um colapso, então eu ganhei 1 milhão, e agora? O que eu vou fazer com ele? Deve ter sido bom. Não, da maneira Eu percebo figurativa. o que quer dizer. Tem sempre um desafio na sua vida. Sempre. Mas foi com alimentação, foi como? Foi, com alimentação. No próprio hospital, todo mundo dizia, Isabel, você é muito gordinha, você tem até uma cara gira. Isabel não é bonita, mas é muito fofinha, é muito simpática, muito meiguinha. Se perdesse uns 20 quilos aí, ficava uma gata. E eu, vou perder 30. E todo mundo achava aquilo piada, mas eu falava dos 30, mas nem imaginava que 30 era tanta carne. Exatamente, sabe? tanta coisa para perder. Tanta coisa. E então começava a ver as médicas, como que elas se vestiam, como que elas comiam, o que elas comiam, e começava a perguntar, doutora Nídia, o que você está comendo? Ah, eu estou comendo ovos, estou comendo uma cenoura, estou comendo uma maçã, estou comendo uma fruta. Mas isso não engorda? Não, Isabel, isso é saudável. E então comecei a perguntar a toda a gente, e daí o hospital inteiro, de uma ponta até outra, me conhecia, porque eu era a menina das perguntas. Do que é, para que é e para que serve. Exatamente. E como que faz. E começou a mudar radicalmente. Comecei a mudar radicalmente. E foi quando eu tirei o foco de que eu tenho que emagrecer, tenho que emagrecer, tenho que emagrecer, e passei a pôr o foco. Eu vou emagrecer, hoje já estou emagrecendo, amanhã vou me perder mais um bocadinho, hoje eu não deixei de comer um doce, mas amanhã eu vou ver se eu consigo deixar mais um bocadinho. E aí, hoje em dia eu não como nada doce, raro a exceção, como um chocolatinho ou outro de vez em quando, né? Quando fisiologicamente o nosso corpo precisa. Mas não é para não engordar, porque hoje em dia eu já consegui manter meu peso, nos últimos 8 anos. O meu peso não varia entre os 57 e os 58, 59 no máximo. Exato. Porque sente logo o que é que deve fazer quando tem algum peso a mais, não é? Sempre. E não deixo de comer nada, como de tudo, sabe? Não sou aquela pessoa chata que, ai meu Deus, não posso comer. Não sofro com a comida. E o que é que faz atualmente? Atualmente, para poder manter a forma? Não, na sua vida Na minha profissional vida também. profissional. As duas coisas cruzam. Sim. Porque mantém a forma e tem a sua vida Exatamente. profissional. E o que eu aprendi quando eu fiz os meus 36 anos e tive um AVC? Fiz um propósito comigo e com Deus. Todo mundo acredita num Deus. Eu acredito no meu interior. Que se eu vivesse para tomar conta da minha filha, que eu gostava de ser exemplo para todas as outras pessoas. Que eu daria amor. Independente da pessoa. Sem julgamento, sem pré-julgamento, sem nada disso. E que a minha filosofia de vida era ajudar e partilhar. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a ver que as massagens que eu fazia, os tratamentos que eu fazia em gabinete, qual a maneira que eu podia fazer em mim própria para eu ficar magra, ficar sem celulite, ter umas pernas saudáveis, umas pernas sem celulite, má circulação ou retenção de líquido, não ter uma barriga gordinha, não é? Sim. O que eu podia fazer para ajudar outras pessoas? Mesmo que incognitamente, Sim. elas não soubessem nem que eu estivesse ajudando. E comecei a criei um blog, que chama-se isabeldepaula.com, agora que está assim super, né, bom, mas na altura tem nem o existia. Instagram também, Isabel de Paula. Exatamente. E o que eu fiz? Comecei a dar dicas. E desde então, nunca mais parei. E já abriu o seu próprio consultório. Já abri minha própria clínica ali na Antônia Augusto Aguiar, que é no número 15, um lugar super bonito. Como é que graças se a Deus. chama a clínica? Chama-se Clínica Isabel de Paula, portanto é mesmo meu nome, porque o meu nome é o que todo mundo vai buscar como referência. Criei as minhas próprias marcas, meus próprios métodos, ganhei prêmios nisto. Tenho os 2 livros lançados, que é um chama-se Barriga Fit, que foi aí o meu desafio. Queria que todo mundo começasse por ter uma barriga fit, não é aquela barriga do six-pack. É aquela pessoa que come saudável, mas que gosta dela própria. Portanto, ter um pneuzinho, se você se sente fit, tá ótimo. Porque Exatamente. o que mais importante é você comer aquilo que gosta E ser feliz. É isso mesmo. Sem ficar com um sentimento de culpa. Porque Portanto, é a nós culpa estamos que a falar faz. aqui de alguém que vem do Brasil, Do com nada. 18 anos, com 89 quilos, Sim, nessa altura eu estava com 89. com problemas de autoestima gigantescos, que só a irmã, na realidade, compreendia, muito maltratada, vem sozinha para um país, começa do nada a construir, com várias pedrinhas diferentes, um castelo, e hoje em dia, eu sei que tem, portanto posso dizê-lo, assim ficava-lhe mal, tem quase um império, montado em cima de amor, de confiança e de ajuda ao próximo. Hoje é uma mulher feliz. Muito. Muito. Porque eu quero ser um exemplo, E está a ser. sabe? Para todas as pessoas que não desistam da vida. A vida é tão boa, sabe? E se não tiver ninguém para partilhar com ela, partilha com você próprio. Sim. E fazer. Não dependa de um homem ou de uma mulher para você poder ser alguém.
dependa de você próprio. A gente, às vezes, não tem noção da força que nós temos para conseguir alguma coisa. Muita gente usaria aquilo que eu já passei como desculpa para poder fazer coisas ilícitas, seja ela em que aspecto for. Eu posso, e a minha filha, e qualquer pessoa que estiver do meu lado pode olhar de cabeça erguida, pôr a mão no fogo. Nunca. Nunca fiz nada para poder ter o que tenho, sabe? E Que já não seja passei trabalhar. muito. Trabalhar desde as 5h30 da manhã e terminar à meia-noite. E isso faço até 2 meses atrás. Querida Agora, Isabel, gostei muito de a conhecer. obrigada. Muito obrigada. Fica aqui em aberto, se quiser conhecer melhor a Isabel. Ela tem livros. Ela é, de facto, uma pessoa dentro desta área muito conhecida. Tem um site, tem uma página no Instagram, Isabel com Z de Paula, é muito fácil encontrá-la. Siga aquelas dicas, está aqui, aliás, o Instagram, faça o seu seguir e siga tudo o que ela vai dizendo por aqui, porque somos sempre os melhores conselheiros de nós mesmos e hoje tivemos aqui uma bela história de vida. Muito obrigada e um grande aplauso. Isabel de Paula. Beijo. Obrigada. Obrigada.